Como funciona um motor de carro elétrico? Os carros elétricos representam uma inovação significativa no campo dos transportes, movendo-se de um sistema tradicional de combustão interna, que depende da queima de combustíveis fósseis, para um sistema mais limpo e eficiente que utiliza energia elétrica. O coração de um carro elétrico é o seu motor elétrico, que opera com base em princípios de eletromagnetismo e eletrônica. Abaixo está uma explicação detalhada de como funciona um motor de carro elétrico, desde a geração de energia até a movimentação das rodas. Fonte de energia: bateria de íon lítio. O processo começa com uma bateria de íon lítio, que é similar às baterias encontradas em smartphones e laptops, mas em uma escala muito maior. Essas baterias são recarregáveis e armazenam a energia elétrica necessária para alimentar o motor. A energia é armazenada na forma de corrente contínua, DC, o que significa que a eletricidade flui em uma única direção. A capacidade da bateria determina o alcance do veículo, ou seja, quantos quilômetros ele pode percorrer antes de precisar ser recarregado. Carros elétricos modernos podem ter baterias com capacidade para mais de 500 quilômetros de autonomia em uma única carga, dependendo do modelo e das condições de condução. Nesta 2. Conversão de energia, o papel do inversor. O motor elétrico de um carro geralmente opera com corrente alternada, que é um tipo de corrente elétrica, onde o fluxo de elétrons alterna direções rapidamente. No entanto, as baterias armazenam energia como corrente contínua, DC, que é um fluxo constante em uma única direção. Para que o motor funcione, é necessário converter essa corrente. Esse trabalho é feito por um componente chamado inversor, que transforma a corrente contínua, DC, em corrente alternada, AC. Além dessa função de conversão, o inversor também é responsável por controlar a frequência e a amplitude da corrente elétrica, permitindo que a potência do motor seja ajustada com precisão. Isso possibilita diferentes níveis de aceleração e frenagem, fornecendo o controle mais eficiente do veículo. O motor elétrico: estator e rotor. O motor elétrico em si é composto de duas partes principais. A estator. O estator é a parte fixa do motor, composta por um conjunto de bobinas de fios de cobre. Quando a corrente alternada passa pelas bobinas, ela cria um campo magnético ao redor do estator. A variação constante da corrente elétrica alternada faz com que o campo magnético também oscile rapidamente. B. Rotor. Dentro do estator, temos o rotor, que é a parte móvel do motor. O rotor é atraído e repelido pelo campo magnético criado pelas bobinas do estator. Essa força de atração e repulsão faz o rotor girar. Essa rotação do rotor gera um movimento que será transmitido para as rodas do carro, permitindo que ele se mova. Princípio de funcionamento. O motor elétrico utiliza o princípio da força eletromagnética, que é a interação entre os campos magnéticos gerados pela corrente elétrica no estator e o campo magnético gerado pelo rotor. Quando o campo magnético no estator alterna, ele cria um empuxo, que faz com que o rotor se mova continuamente em uma direção circular, gerando o movimento de rotação necessário para o deslocamento do veículo. 4. Transmissão e movimento das rodas. A rotação do rotor no motor elétrico é convertida em movimento mecânico, que é transferido para as rodas do carro. Em muitos veículos elétricos, o motor está diretamente conectado às rodas, eliminando a necessidade de um sistema de transmissão complexa, como em carros com motores a combustão. Isso torna o sistema mais eficiente e com menos desgaste mecânico, já que não há tantas engrenagens ou peças móveis. Em veículos elétricos, existem diferentes configurações para o motor. Motor único. Apenas um motor alimenta todas as rodas. Motores múltiplos. Alguns carros elétricos têm um motor por eixo ou até por roda, o que melhora a distribuição de potência e a tração do veículo. 5. Controle e eficiência. Os motores elétricos são conhecidos por sua alta eficiência em converter energia elétrica em energia mecânica, com eficiência superior a 90% em muitas situações. Comparado a um motor a combustão interna, que normalmente tem uma eficiência na casa de 20 a 30%, os motores elétricos são muito mais eficazes. Torque instantâneo. Uma das vantagens mais notáveis dos motores elétricos é a capacidade de gerar torque instantâneo. O torque é a força que faz com que as rodas girem, e, nos motores elétricos,
o torque máximo está disponível imediatamente, assim que o motorista pisa no acelerador. Isso resulta em uma aceleração muito mais rápida, mesmo a partir de uma parada, em comparação com motores a combustão. B. Controle eletrônico preciso. Graças ao controle avançado proporcionado pelo inversor, o motor elétrico pode ajustar rapidamente a quantidade de energia fornecida, oferecendo um controle muito mais suave e eficiente do que os motores tradicionais. Isso também permite modos de condução diferentes, como economia de energia ou desempenho máximo, dependendo das necessidades do motorista. NES 6. Frenagem regenerativa. Um dos sistemas que aumenta ainda mais a eficiência dos carros elétricos é a frenagem regenerativa. Quando o motorista tira o pé do acelerador ou pressiona o freio, o motor elétrico pode funcionar como um gerador. Em vez de apenas desperdiçar a energia do movimento, o sistema de frenagem regenerativa converte parte dessa energia cinética de volta em eletricidade e armazena na bateria para ser reutilizada. Esse sistema não só aumenta a eficiência do carro, mas também prolonga a vida útil dos freios mecânicos, uma vez que o sistema elétrico faz grande parte do trabalho de desaceleração. 7. Manutenção e durabilidade. Outra grande vantagem dos motores elétricos é a sua simplicidade mecânica. Com muito menos partes móveis do que um motor a combustão interna, eles tendem a exigir muito menos manutenção. Não há necessidade de trocas de óleo PI, filtros de ar ou filtros de combustível, e os sistemas de refrigeração são geralmente mais simples. Isso se traduz em custos de manutenção significativamente menores ao longo da vida útil do veículo. Conclusão. Um motor de carro elétrico é um dispositivo altamente eficiente que utiliza princípios de eletromagnetismo para converter energia elétrica em movimento mecânico. O uso de inversores para controlar a corrente elétrica e a frenagem regenerativa aumentam ainda mais sua eficiência. Além disso, os motores elétricos são silenciosos, exigem menos manutenção e proporcionam uma experiência de direção mais suave e responsiva. Com a crescente popularidade dos veículos elétricos, essa tecnologia continua a evoluir, tornando-se cada vez mais acessível e sofisticada, representando um futuro mais limpo e eficiente para o transporte.